Meus amigos, sejam bem-vindos novamente ao nosso canal. Obrigado por ter clicado nesse vídeo. Olha, hoje nós queremos acompanhar o vídeo aqui do pastor Marco Feliciano. Eu quero trazer um comentário aqui muito forte sobre o assunto, tá bom? Vamos acompanhar. Eu conheço pastores que estão chorando. Agora estão orando, jejuando, subindo um monte, acreditando até em profecia. Por que não acreditaram enquanto o filho estava pequenininho e eles tinham controle? Quantos deles debocharam do púlpito dos Gideões? Quantos transformaram em piada algumas coisas que aconteceram aqui e agora estão sofrendo na pele? Por quê? Ficaram com a letra e esqueceram a graça. Olha, meus irmãos, eu já vi muitas pessoas debochando do movimento pentecostal, ok? Existem coisas que a gente crê, que a gente às vezes pode até ter um posicionamento, um pensamento diferente, mas já vi muitos debocharem, né, desse movimento, né? Eu tenho certeza que você já viu. Uma coisa é você discordar, né, de um posicionamento, de um pensamento, de uma teologia, por exemplo, né? Outra coisa é o deboche, né? A gente realmente, nós já vimos muito isso acontecer, ok? Ficaram com a letra e esqueceram a graça. A igreja sadia cresce na graça e no conhecimento. Muito conhecimento sem a graça, um povo formalista, frio e gelado. Muita graça sem conhecimento, um povo fanático e Irmão, sobre esse assunto aí, sobre, né, o que ele falou da graça e do conhecimento, realmente é uma verdade, porque a própria palavra de Deus diz, né? O apóstolo Pedro, ele vai dizer: crescei-vos na graça e no conhecimento. Então ali ele já dá para nós, a própria Bíblia, ela já nos explica, já nos ensina a como levar essa vida de fé, não é verdade? Então ali o próprio texto já está nos ensinando que você pode ter o conhecimento e que é bom, embora nós temos outros textos, o pastor vai tocar nesse assunto também mais à frente, então não sai do vídeo, assista até o final, né? Tem algo muito forte no final aqui, eu com certeza, né, você vai querer até comentar sobre o assunto, tá bom? Então, enfim, a própria palavra já nos fala sobre o conhecimento, né? O apóstolo Paulo vai nos falar também que o outro lado, né, que a letra mata, porém o conhecimento, né, nós temos que crescer no conhecimento, mas também nós temos que crescer na graça, não é verdade? É como se fosse, eu tenho o costume de falar que são duas asas, a asa do conhecimento e a asa da graça, né? A águia, para ela voar, ou a ave, ela precisa das duas asas, né, em total funcionalidade. Então, da mesma forma, nós cristãos, independente da vertente teológica que você tem, nós precisamos crescer nessas duas, porque é mandamento bíblico. Então, esse é o nosso pensamento. E o seu? Qual que é o seu pensamento? Deixa aqui nos comentários o que você pensa aí sobre esse assunto, tá bom? Vamos acompanhar. Mas quando cresce na graça e no conhecimento, pode se levantar contra tal crente 11 mil demônios. 1000 cairá de um lado, 10.000 cairá do outro lado, e ele não poderá ser atingido. O sacerdote perdeu a visão, os filhos transformaram o altar em pecado, a nação está em pecado. E a Bíblia diz: e nos dias em que Deus vai levantar Samuel, anote aí, a palavra do Senhor era muito rara, e as visões não eram mais frequentes. O sobrenatural havia acabado. Israel se tornou como uma folha seca de outono. Alguém já viu uma folha seca? Você olha e diz: é uma folha, mas você é obrigado a dizer: está seca. Por quê? Ela tem aparência de folha, ela tem formato de folha, mas ela não tem vida. Israel se tornou muito parecido com a lua. Tinha o brilho do nome do passado, a nação dos milagres, a nação do grande Deus, a nação do Deus que abriu o mar vermelho. Tinha nome, tinha o brilho da lua, mas a lua não tem calor. Tinha um brilho e não tinha um fogo. Israel era como o cano de uma espingarda. É reto, não há curva, é perfeito, mas por dentro
só tem morte. Havia uma atmosfera, havia uma referência, havia uma unção, havia uma graça. Nos últimos anos acabaram-se todos os congressos. Esse é um remanescente. Gideões é um remanescente. Os amigos que viajam sabem o que eu estou falando. Os mega eventos, os grandes eventos não existem mais. E por quê? Porque a igreja não tem condição? Não, porque não tem mais jovens. Para onde eles foram, pastor? Se perderam. Porque as igrejas se preocuparam com a estrutura e não com a alma deles. Se preocuparam com a pulseira no braço. Se preocuparam se cortava o cabelo igual militar ou deixava crescido. Se preocuparam se o menino tinha um cavanhaque ou um bigode por cima. Apertaram, foram apertando com coisas humanas. Com coisas humanas que não fazem sentido. O velho aguenta qualquer coisa porque ele tem experiência, ele é testado na vida. Eu aguento qualquer coisa, pode bater aqui que eu aguento. Minhas filhas não, porque são de outra geração. Elas não tiveram a minha idade, eu tive a delas. Os nossos irmãos mais velhos que passaram pelos processos da juventude e sabiam a luta dos jovens, não tiveram paciência com eles, expulsaram eles. As igrejas que abriram, e hoje nós estamos aí com conflito, a Assembleia de Deus está tendo que pregar agora sobre o seu credo, não é mais doutrina, é o que nós cremos, pastor Gilmar. Estamos tendo que pregar sobre o credo, que nós acreditamos no processo pré-milenista, que Jesus volta antes da tribulação, que nós não vamos passar. Coisas simples que qualquer... Inclusive nós temos vídeos aqui, meus irmãos, falando a respeito aí do pré-tribulacionismo ou do pós-tribulacionista, tá bom? Então se você quiser acompanhar a respeito desse assunto, tem vídeos aqui do doutor do Rodrigo Silva, também do pastor Júnior Trovão, enfim, tem vários vídeos aqui. Então sugiro a você que ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para você sempre receber os conteúdos aqui do nosso canal. Se você clicar aqui no canal, você vai ver ali que tem até recentes agora, né, vídeos falando desse assunto, tá bom? Na minha época de criança aprendi escola dominical, porque por um tempo esquecemos de pregar essas coisas e ficamos falando só de outras coisas. Transformamos o púlpito em um ringue de boxe. Briga por posição, briga para ver quem aparece, briga para ver quem é melhor, briga pelo clique, briga por isso, briga por aquilo. Estamos nos perdendo e com isso perdemos uma geração inteira. E é aqui que está, irmãos, o ponto crucial também desse vídeo aqui. Sabe, é muito importante nós crescermos no conhecimento. Porém, nós temos visto uma geração, e o ser humano ele é assim. Ele às vezes quer conhecer porque de natureza o ser humano ele tem medo do desconhecido, não é verdade? E eu acredito que o que tem levado muitas pessoas a querer conhecer, eles querem conhecer mais sobre Deus do que propriamente Deus. Então existe muita diferença em você conhecer Deus e você conhecer sobre Deus. E hoje, né, eu sei que existem muitas coisas aí que a teologia, o conhecimento nos ajuda, né? Procuro estudar sempre a palavra de Deus também, livros, enfim. Mas nós sabemos que boa parte das pessoas tem buscado esse conhecimento, mas somente porque querem conhecer sobre, e não porque querem conhecer Deus. E você sabe que é diferente você conhecer uma pessoa e saber ou conhecer sobre a pessoa. É bem diferente, né? E o problema é que esse tipo de conhecimento, o segundo, o conhecer sobre, né, ele tem que estar em segundo plano. A primeira coisa que nós precisamos é de conhecer Deus. E se conhece Deus através da palavra dele, e a palavra dele vai nos gerar em nós, né, esse relacionamento que vai gerar esse conhecimento. Por isso que a Bíblia diz, né, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Lembra de Jó? Ele disse, né, olha, eu te conheci apenas por ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, né? Então, da mesma forma, o que tem acontecido com a nossa geração, né, ou com a geração que está vindo agora, é exatamente fruto desta escolha de muitos líderes, né, que decidiram, porque tem que ter conhecimento, e agora se a pessoa não tiver teologia, não pode ser pastor, não pode pregar. Então devemos crescer na graça, mas também no conhecimento. E não adianta, nós não podemos viver sem a graça. Podemos até viver sem o conhecimento,
né? Mas agora, eu falo no sentido do conhecimento, a letra e tudo mais, mas não a vivência, não o convívio, não a experiência, né? Você pode até viver sem o conhecimento da letra, mas sem a graça não dá para viver. Amém? Se esse vídeo falou com você, se você tem uma opinião diferente, deixa aqui nos comentários, tá bom? E você que não é inscrito no canal, inscreva-se, ativa o sininho das notificações para você continuar recebendo o conteúdo aqui do canal, nos ajudando a crescer aqui nas plataformas do YouTube. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro.